Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite. Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo aqui. Hoje eu vou falar de um assunto novo no canal, mas um assunto que a CTP Treinamento trabalha bastante, que é os treinamentos na parte NR31, né, que é o pessoal da agricultura. Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já vai lá, inscreva no nosso canal, comente embaixo, coloque a sua dúvida, dê sua opinião. E também não deixe de dar aquele like no nosso vídeo, beleza pessoal? Ajuda o nosso canal a crescer aí. Hoje eu vou falar de um assunto muito interessante. O seguinte, muito se fala, né, com o produtor rural, para ele poder ler a bula, né, do agrotóxico. Mas o que acontece, pessoal? É muito comum o agricultor, às vezes, também pegar a bula do agrotóxico que ele vai utilizar e não saber fazer a leitura da bula. Isso é muito comum. De uma certa forma, isso é um problema muito sério, porque ele pode cometer alguns equívocos e não conhecer o produto que está utilizando. Eu peguei uma bula aqui da internet, tá? Sem vínculo nenhum com essa empresa, só para falar um pouquinho aqui do produto, né? Das informações de segurança relevantes para a gente, usuário do campo. Então eu vou começar falando aqui desse produto aqui, ó, um herbicida 2,4-D, tá? Vou falar aqui um pouquinho desse herbicida. Pessoal, é o seguinte, então, olhando a bula de um agrotóxico, a primeira informação importante que eu tenho é o título, né? O título do produto, então aqui no caso 2,4-D. Essa primeira informação que está aqui, ó, Registro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. MAPA, pessoal, é um órgão do governo federal, tá? Então, quando o agrotóxico vai estar passando na fase de produção para comercialização, né? Quando está sendo criado, primeiro ele passa pela Anvisa, né? Depois ele passa por IBAMA e por último chega no MAPA, né? E lá no MAPA ele dá esse número, né? Esse número de rastreio. Então, só após a confirmação, né, a aprovação do MAPA, é que esse produto pode ser vendido. Tá, Carlos, mas o que muda nisso? É o seguinte, deixa eu aqui arrumar a tela aqui para vocês. Então, o que muda na verdade? Muda o seguinte, se eu compro um agrotóxico que não tem esse código aqui acima, que é o código de descrição do MAPA, pode ser que eu estou comprando um agrotóxico que ele não seja o quê? Não seja um agrotóxico regulamentado, pode ser pirateado, existe muito circulando por aí, infelizmente. É uma coisa muito perigosa. Tá? Então aqui eu já fiz o conhecimento aqui, ó, que é um 2,4-D, né, com o número aqui do mapa. Aqui embaixo tem outra informação interessante, ó, titular do registro, né, tá o nome, os dados da empresa. Descendo aqui a receita, né, a bula, a famosa bula, nós vamos pegar algumas informações relevantes aqui interessantes. Opa, aqui. Então aqui está dizendo o seguinte, antes de utilizar o produto, leia o rótulo, né, a bula e receita. Conserve-se em seu poder, ou seja, onde que tiver o produto, é interessante que a bula esteja ali, né, para poder a gente estar sempre consultando. Aqui mais outra informação importante, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, então você acabou de utilizar o agrotóxico, tem que devolver a embalagem no prazo de até 1 ano após a compra daquele produto, que você vai comprar e pegar a nota fiscal. Então na hora de você entregar, você vai apresentar a nota fiscal e aí finaliza o ciclo. Nós temos aqui também, pessoal, uma informação muito importante que é o pictograma, geralmente dos agrotóxicos. Né? Quando eu falo, pessoal, agrotóxico, eu posso falar também agroquímico, posso falar produto fitossanitário, tá? Posso falar pesticidas e assim por diante. Então, assim, o agrotóxico tem várias nomenclaturas para a gente referir a ele. Então, aqui, detalhe interessante aqui também é o seguinte, ele me dá uma relação de equipamento de proteção individual para ser utilizado. Por quê? O produto, pessoal, ele já sai, né? É uma exigência da vigilância sanitária, né? Que vem esse pictograma. Por quê? Por causa do cuidado com a saúde humana, das pessoas que vão utilizar esse produto. Então aqui eu tenho faixa do lado esquerdo e do lado direito. Vou começar aqui falando do lado esquerdo, que eu tenho que o pictograma. Primeiro eu tenho aqui, ó, nessa simbologia abaixo, que eu estou passando o mouse aqui, eu tenho aqui manter fora do alcance de criança e
restrito, ou seja, ou trancado também. Eu tenho que manter fora do alcance de criança e trancado. Depois eu tenho aqui um jaleco de segurança, né, que é o famoso hidrorrepelente. Então, para trabalhar com ele, eu tenho que utilizar o avental. Aí, segundo EPI, bota de borracha, né? Depois eu tenho aqui avental de segurança, respirador. Esse respirador aqui com filtro duplo, né? Aquele P2 ou P3 no caso, porque ele é um respirador que tem um carvão ativado no filtro. Depois eu tenho aqui também óculos de segurança com abas laterais. Por que, pessoal, essa aba lateral? O óculos é muito interessante porque, em alguns casos, quando o produto é irritante, eu devo usar até um óculos com ampla visão. O que é um óculos ampla visão? Um óculos que tem tipo uma borrachinha que ele pega atrás da cabeça aqui, ó, parecido muito com um óculos de natação. Para quê? Para não passar aquele odor do produto para os nossos olhos, que é muito comum ter contaminação nos olhos também, tá? Então esse óculos deve ter proteção lateral. Aqui adiante eu tenho aqui a touca árabe. A touca árabe também é muito importante. Muitos aplicadores, principalmente aplicadores, acabam abrindo mão da touca árabe, pessoal. Mas é importante porque para evitar na hora da aplicação, seja ela tratorizada ou manual, não venha cair nessa região do pescoço aqui, ó. Isso pode causar algum tipo de ferimento e levar a pessoa à contaminação. Depois eu tenho aqui a luva e por último, eu tenho aqui a instrução que ele é um manuseio líquido. Isso é interessante. Então, a forma de manuseio dele para preparador de calda é líquida. Do lado direito, continua aqui na simbologia, eu já tenho aqui um trator, ou seja, a aplicação dele deve ser tratorizado. É sempre interessante isso porque às vezes a pessoa pega essa bula e acaba não prestando muita atenção. Quando o produto está dizendo que deve ser tratorizada a forma de aplicação, se eu aplicar ele de forma aérea, eu posso ter sérios problemas. Aqui, por exemplo, que é no caso de um herbicida, pode invadir culturas vizinhas e vir atacar outros tipos de planta, como nós vamos ver lá na frente, né? Então, deve priorizar o que o fabricante está dizendo, que é tratorizado aqui, então. Então, aqui eu tenho os mesmos EPI aqui de trás, no caso, para aplicação. Então, avental, jaleco de segurança, hidrorrepelente, bota de borracha, respirador, óculos do mesmo jeito, touca árabe, luva, e aqui tem uma instrução nova, ou seja, terminei de fazer a aplicação, imediatamente eu devo ir lá lavar as mãos, pessoal. Lavar as mãos vestido a luva. Para quê? Para me descontaminar a luva, tá? Depois eu tenho outra informação interessante aqui, ó. Perigo aos animais e perigo às fontes de rios e aos peixes. Então, aqui um animal, aqui é um agrotóxico, né, da tarja vermelha, ou seja, vermelho intenso, então extremamente tóxico, eu devo tomar todos os cuidados. Porque, na verdade, eu tenho várias cores de agrotóxico. A gente pode falar nisso em outro vídeo, mas eu tenho vermelho, tenho amarelo, tenho azul e assim por diante. Então, é interessante eu saber conhecer pela cor, porque só pela cor dá para saber a periculosidade desse produto, né? E no caso de hoje nós estamos falando desse herbicida, que é um herbicida muito utilizado. Descendo aqui mais na bula, vamos ver mais outra informação interessante. Opa, aqui ele me dá instrução de uso. Aqui herbicida seletivo para aplicação no controle de plantas infestantes nas culturas de trigo, milho, soja, arroz, e sorgo, aveia, cana-de-açúcar, café, pastagem de braquiária e assim por diante. Então esse aí era um herbicida muito utilizado, porque pega bastante, a destinação dele é bastante cultura, né? Isso é interessante. Então aqui ó, a instrução de uso dele. Vamos ver aqui mais um detalhe interessante. Aqui, pessoal, fala também dos tipos de infestantes de acordo com as culturas. Então, no milho, no arroz sequeiro e na cana-de-açúcar é muito comum você vai ter esses vários infestantes aqui. Ó. Apaga-fogo, corda de viola, navo branco, picão preto. E aqui do lado nós vamos pegar depois, em outro vídeo, eu vou gravar, esse é o vídeo 1, vai ter o vídeo 2, que eu vou pegar essa dose aqui e vou ensinar para vocês para fazer a diluição, tá? Qual vai ser o volume de calda. Então aqui já está circulado aqui, que eu vou fazer um outro vídeo explicando essa parte, como é que eu pego a bula e
prepara a minha calda de forma correta, com a quantidade de calda de forma correta, de acordo com o meu pulverizador, de acordo com a velocidade que eu vou utilizar. Então esse vai ser um tema do vídeo 2, beleza? Por isso está circulado aqui, eu já escolhi uma dose aqui. Então aqui eu tenho as informações, ó, a soja mesmo, tem aqui os tipos de infestante. É sempre interessante, você tá vendo esse vídeo aqui, às vezes se você viu algum desse tipo de produto, desse tipo de infestante e não conhece, vai lá, pesquisa sobre o infestante, verifica o tipo de infestante que você está tendo na sua cultura, né? Para na hora de você aplicar o produto, você saber a dose correta, porque nota que ele tem vários tipos de doses para vários tipos de infestante, tá? Isso acaba trazendo um problema muito grande na cabeça do agricultor. Por quê, pessoal? Muitas propriedades, muitas fazendas não tem um agrônomo, não tem um técnico agrícola, e acaba sendo o próprio produtor que acaba fazendo essas formulações. Isso, de certa forma, às vezes traz um problema. Por quê? Muitas das vezes não tem conhecimento técnico para poder estar lendo uma bula, nem tem acesso a um receituário agronômico para aplicação do produto. Com isso, ele acaba, às vezes, montando uma dose errada, né? E essa dose errada pode trazer várias consequências, como nós vamos ver lá na frente, quando se tratar da questão das derivas. Então aqui eu tenho aveia e sorgo, tem ainda aqui pastagem braquiária, está falando aqui os tipos de infestante, o valor da dose. Aqui, pessoal, eu tenho um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês, que aqui ó, tem um nome comum, nome científico, doses. Então tem aqui dois tipos de doses, né? Então tem essa sigla aqui, ó, LP.C hectare, e aqui tem GI.A/hectare. Então aqui eu tenho a definição, o que é. P.C é produto comercial e I.A é ingrediente ativo. Então eu tenho produto comercial e ingrediente ativo. Então é isso que significa aqui em questão daqui na hora de fazer as doses. Isso nós vamos ver no vídeo seguinte. Então descendo aqui mais informação interessante. Eu circulei aqui para a gente ver. Mais informação importante aqui, modo de aplicação. Informação sobre os equipamentos de proteção e proibir a aplicação com equipamento manual ou costal. Então aqui ó, você vê detalhe interessante, muitos agrotóxicos não têm essa proibição da aplicação costal, né, aquela bombinha manual. Esse aqui já vem com essa restrição, para aplicar sempre tratorizado. Então aqui, informação que vem interessante, que fala é aplicada em volume de água suficiente para uma diluição conforme pulverizado por meio de equipamento tratorizado, vírgula, né, interessante, então não pode ser manual, observando os seguintes parâmetros: trabalhar com gotas de classe média, grossa ou muito grossa. Então, trabalhar com gotas média, grossa ou muito grossa. Gente, uma coisa interessante, eu sempre devo evitar a gota fina, tá? A gota fina ou a extra fina, ela é muito perigosa para o herbicida. Quando eu vou trabalhar com aplicação de herbicida com a gota muito fina, acontece bastante o processo de deriva, ou seja, o vento. O que é deriva, pessoal? Deriva é aquela gota que era para ir no alvo e ao invés de ir ao alvo, o vento apanha ela e carrega. E é muito comum, quando a gente trabalha com a gota muito fina, né, com a micra muito pequena, o que pode acontecer? O vento pode carregar essa gota. Então, isso é muito interessante porque a gota grossa ela evita mais esse tipo de deriva. Então, na hora de fazer a regulagem lá do seu pulverizador, né, na hora de regular a pressão, o tamanho da gota, tem que verificar essa questão. O herbicida, nesse caso aqui, ele pode ser prejudicial para vários tipos de plantas vizinhas, né, como vou mostrar lá na frente. Então, por exemplo, ele não vai ser muito legal para laranja, certo? Ele não vai ser muito legal para café. Então, se cair na folha desses outros tipos de planta, maçã, por exemplo, uva e assim por diante. Então, tem várias plantas que, se ele chegar, ele pode adoecer. Então, assim, tem que ter muito cuidado aqui na definição do tamanho de gota, certo? Isso é interessante. Então, sempre vem aqui no modo de aplicação. Aqui fala também, ó,
Quando utilizar outros equipamentos para providenciar uma boa cobertura de pulverização nas plantas, o engenheiro agrônomo pode alterar as condições de aplicação deste produto que não ultrapassa a dose máxima. Então, o engenheiro agrônomo pode modificar a dose que está indicada anterior, desde que não ultrapasse a dose indicada pelo fabricante, que é o que eles fizeram o teste, né? Aqui, recomendações gerais para aplicação do produto, tem outra informação interessante. Então fala aqui, ó, utilizar volume de água suficiente para uma distribuição conforme, de modo a providenciar uma boa cobertura de pulverização nas plantas daninhas, nos infestantes. Evitar aplicações em proximidade de culturas sensíveis. São sensíveis ao produto todas as plantas dicotiledôneas. O que é essas plantas, pessoal? Existem algumas plantas características com essa característica que eu falei. É o caso do abacateiro, é o caso do café, é o caso da laranja. Então, ou seja, também as hortaliças. Então, tem um plantio de alface próximo, tem um plantio de coentro, por exemplo. Então, a hortaliças não é legal, ele não faz bem para hortaliça. Então, quando a pulverização atinge diretamente as folhagens, pode vir a adoecer. Então, tem que ter cuidado na deriva. Aqui vem outra informação importantíssima. Utilização fora da especificação pode causar sérios danos em culturas sensíveis. Então, de repente, eu tenho uma plantação, por exemplo, vou fazer um plantio direto de soja, e vou lá e trabalho com esse herbicida. E eu não observo as culturas vizinhas. E eu tenho que observar, porque existe alguns tipos de deriva que nós vamos falar, e aqui agora já vem, chama muita atenção, que diz o seguinte: não utilizar o produto quando as condições climáticas forem inadequadas. Quando que as condições climáticas não estão adequadas para utilizar o herbicida, nesse caso aqui? Pode ser quando a temperatura estiver acima de 30 graus Celsius. Então, se estiver acima de 30 graus Celsius, pode ser um problema, né? O fabricante não recomenda a aplicação. Quando a umidade relativa do ar estiver superior a 55 graus Celsius. E quando também o vento estiver acima de 8 km por hora. Então, essas três informações climáticas é muito interessante. Por quê? Porque quando a temperatura está muito quente, pode ocorrer a famosa inversão térmica, que é você jogar o produto, né, e por causa do calor ele subir e causar a famosa deriva através da inversão térmica. Essa deriva vai ficar submersa, ela pode se deslocar, e aí quando a chuva vier, né, ou até mesmo sereno, vai pegar o que? Vai pegar esse produto à noite, né, normalmente isso acontece também com as chuvas mais finas, e joga em cima de outras culturas. Aí você vai imaginar, nossa, a chuva trouxe um problema para a cultura vizinha, mas na verdade foi a deriva do seu produto que aplicou num dia quente. E essa umidade relativa do ar? Essa umidade relativa do ar de 55%, vamos imaginar que eu tenho um clima de deserto, 22%. Aí eu vou lá e aplico o produto. O que acontece? O vapor acaba, aquele vapor quente, né, a umidade relativa muito seca, acaba sugando o produto também. E eu acabo não tendo eficiência, tendo que passar outras vezes o produto. E quando eu tenho um vento acima de 8 km por hora, Carlos? Então, quando eu tenho um vento acima de 8 km por hora, corre o risco do quê? Do vento apanhar aquelas gotículas do meu produto e levar para outras plantações. Então, pessoal, na verdade, o correto, sempre fazer aplicação com herbicida, com esse tipo de herbicida, sempre a gente deve fazer o quê? Sempre a gente deve fazer essas aferição. Então, é melhor emitir uma folha de serviço, né? Principalmente você, pequeno agricultor, faça uma folha de serviço, registrando, compra um aparelho simples e barato que faça essas medições, né? Um anemômetro, por exemplo, que mede a velocidade do vento, é ótimo, né? Um medidor de temperatura, e você vai lá e registra na sua folha de serviço a hora de aplicação, quanto estava a temperatura, quanto estava a umidade relativa do ar, quanto estava a velocidade do vento. Por quê? Se lá na frente um vizinho vier reclamar com você, né, que seu herbicida está atrapalhando minhas hortaliças aqui do lado, por exemplo, o que você pode
comprovar para ele que você seguiu os critérios que o fabricante recomendou. Agora, se você não fez nenhum controle desse, não registrou, não verificou, né? Fez tudo ao contrário que o fabricante está dizendo, pessoal, aí você pode ter um sério problema. Você pode ter que indenizar a plantação vizinha. Existem algumas regiões do Brasil que tem até a proibição de alguns tipos de herbicida como esse entre o período de setembro e março. Por quê? Esse período entre setembro e março, né? A gente está naquela fase da primavera, é a fase do verão, né? Costuma ter o quê? Altas temperaturas, costuma ter vento forte em algumas regiões principalmente, e costuma ter uma umidade relativa muito baixa. Então, algumas regiões acabam o quê? Restringindo o uso, né? Ou recomendando o não uso desses produtos mais ou menos nesse sentido, por causa dessas condições climáticas que interferem diretamente na sua pulverização. Então aqui, ó, o acréscimo de adjuvante pode aumentar a eficácia do herbicida contra determinadas plantas daninhas, mas também diminui a seletividade das culturas. Quando o herbicida usado na pós-emergência das culturas indicadas não deve ser adicionado adjuvante na cauda. Limpeza do equipamento. Olha que dica interessante aqui também. Ó. Aqui na limpeza do equipamento, um minutinho aqui. Na limpeza do equipamento, pessoal, caso utilizar o mesmo equipamento em cultura sensível, então vamos supor que você tem um pulverizador e você tem um plantio também de abacateiro, por exemplo, como eu citei aqui, de laranja, de café, e você usa o mesmo pulverizador que você usa para aplicar esse herbicida, por exemplo, você usa também para poder estar aplicando nessas culturas. Esse é um problema também, porque às vezes essa lavagem que você está fazendo no pulverizador não está sendo correta. E essa lavagem tem que ter um padrão, senão pode ficar resíduos ali no pulverizador. E aí quando você vai aplicar algum outro tipo de produto nessas culturas sensíveis, né, principalmente nas hortaliças também, aí pode vir a doença. Então o que o fabricante diz? Interessante. Então, caso utilizar o mesmo equipamento em culturas sensíveis, proceda a lavagem com solução de 3% de soda cáustica, por exemplo, deixando no tanque por 24 horas. Então, eu coloco um volume de caldo ali, coloco 3% de soda cáustica para poder fazer a limpeza. Substituí-la depois por uma solução de carvão ativado. Ó, segundo passo, depois de 24 horas. E deixar em repouso por 1 a 2 dias, lavando em seguida com água e detergente. Então, vou lavar com detergente também. Descartar a água remanescente da lavagem por pulverização nas lavouras, né, da lavoura, né, em local onde não atinja cultura sensível. Então, vamos supor que cheguei e vou lavar meu pulverizador. Jamais eu posso lavar meu pulverizador numa área que eu vou atingir cultura sensível, senão eu posso ter problema também. Aqui, recomenda-se fazer um teste de fitotoxicidade em culturas sensíveis ao 2,4-D, tais como pepino, tomate, algodão, antes de utilizar o equipamento para aplicação posterior. Então, se você tem um pulverizador só, normalmente é uma propriedade pequena, tem que ficar bastante atento a isso aí. Senão eu posso estar utilizando o mesmo pulverizador e ter esse problema. Depois eu tenho aqui também uma informação importante, é o intervalo de segurança. O intervalo de segurança nas culturas. Então, você vê que ele modifica também. O que é intervalo de segurança, na verdade, pessoal? Intervalo de segurança é o período após a aplicação daquele produto até a entrada de uma pessoa sem usar EPI. Isso é o intervalo de segurança. Você pode terminar de aplicar o produto e entrar na quadra. Porém, você tem que entrar com os EPIs, com os equipamentos recomendados pelo próprio produto, né? E também eu tenho o quê? Para mim entrar ali sem EPI, né? Aí eu tenho que esperar passar aquele período de intervalo de segurança. Então aqui algumas culturas mudam, por exemplo, ao milho, 2 dias, soja, pastagem, café, então ele muda de cultura para cultura. Por que na verdade que muda, Carlos? É uma pergunta muito interessante. Porque cada produto desse aqui tem um tipo de folhagem. Então o arroz, por exemplo, tem uma folha bem fininha, né? Então segura muito pouco produto na folha, né?
Já o exemplo aqui do café, o café tem uma folha grande, então, ou seja, o produto fica absorvido mais tempo na folha. É por isso que esse intervalo de segurança varia de acordo com o tipo de planta, beleza? Então, vamos continuando aqui. Intervalo de reentrada de pessoas na cultura e áreas tratadas. Então, não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da cauda, no mínimo 24 horas após a aplicação. Caso necessite de entrar antes, utilize equipamento de proteção individual. Então, esse é o mínimo, 24 horas, é o período de reentrada. E outro detalhe interessante, é sempre importante, pessoal, terminou de aplicar o agrotóxico, né? O herbicida, você vai lá e coloca uma plaquinha, né, no talhão dizendo que ali foi aplicado agrotóxico. Porque e coloca o período de reentrada, porque se de repente se você aplica e alguns vizinhos não sabem, ou a pessoa está circulando na propriedade, pode entrar ali e sofrer uma intoxicação. Então é sempre obrigatório, né? A NR31 ela diz que é obrigado a colocar uma placa de observação. No futuro eu vou estar gravando um vídeo falando um pouquinho do treinamento 31.8, que é um treinamento obrigatório para quem trabalha com todo tipo de agrotóxicos, tá? Então é obrigado a fazer esse curso perante a NR31 para adquirir os conhecimentos e é muito importante. Eu tenho notado que eu tenho ido em grandes fazendas, grandes empresas, até multinacionais, e vejo que o pessoal é bem carente de informações sobre agrotóxicos, tá? O agrotóxico, pessoal, no meu entendimento, é um item de extrema necessidade, tá? Nós não, no mundo de hoje não tem como produzir sem ele, eu penso assim. Mas, porém, nós devemos estudar sobre ele. Se a gente trabalhar com ele sem um estudo, trabalhar com ele sem um conhecimento prévio, a gente pode ter vários tipos de problemas. Então, aqui, limitação de uso. Eu tenho aqui no 1.8, uso restrito em culturas agrícolas. Ou seja, esse produto não é para outros tipos de cultura. Então, aqui é cultura agrícola, né? Que é o alvo das doses. Que eu vou passar aqui mais interessante, que tem aqui na bula, na receita também. Opa, achei aqui. Os equipamentos de proteção individual recomendados devem ser vestidos na seguinte ordem. Então aqui eu tenho uma ordem, já está me dizendo que tem uma ordem de vestir, né? Os equipamentos. Então primeiro o macacão, depois a bota, depois o avental em terceiro lugar, em quarto a máscara, o óculos, a touca árabe e a luva nitrílica. Não utilize equipamento de proteção individual danificados. Isso é importante. Senão, a luva está furada, você pode se contaminar. Não utilize equipamento com vazamento defeito. Né? Às vezes está tendo vazamento no equipamento, então acaba contaminando o meio ambiente. Deve verificar isso também. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca, né, gente? É uma coisa terrível, né? Você imagina desentupir um bico com a boca? Se é agrotóxico, né? Não tem nem lógica, né? Então, eu tenho que ter os mecanismos corretos. Não transporta o produto juntamente com alimento, medicamento, rações animais e pessoas. Isso aqui é uma coisa também que vocês aprendem bastante no curso, em 31.8. Né? O agrotóxico, pessoal, não pode ser armazenado, não pode ser transportado, não pode junto com esse tipo de coisa, com alimento, com medicamento, com ração. Né? Então, ou seja, é muito estranho você chegar numa loja, encontrar lá uma lojinha que vende ração animal, né? Essas agropecuárias tem nessas cidades pequenas normalmente, e lá ele vende agrotóxicos. Então não está certo isso. Por quê? Ele não pode ser armazenado junto com nenhum tipo de alimento, nem para animais, de forma alguma, tá? Como vocês viram lá antes na bula, né? Ele é extremamente agressivo aos animais. Precaução na preparação de calda. Aqui uma dica também interessante. Produto extremamente irritante para os olhos. Então, como eu falei, se ele é irritante para os olhos, ele tem um vapor, né? Ele é volátil. Se ele é volátil, eu tenho que pensar na questão do óculos. Então, o óculos não vai ser um óculos qualquer, vai ser um óculos ampla visão. Ele tem que lacrar totalmente as aberturas para não entrar no olho. Caso ocorra contato acidental da pessoa com o produto, siga as orientações descritas do primeiro socorro e procure rapidamente um serviço médico de emergência. Então, dica que eu dou, pessoal, sempre quando for utilizar um agrotóxico, se houver algum tipo de contaminação, o primeiro passo é levar a pessoa até o atendimento médico.
E nunca esquecer de levar o frasco do produto ou a bula para o médico saber do que aquela pessoa intoxicou. Esse é o primeiro socorro eficiente, porque se eu chego lá e não sei que produto que ele se intoxicou, o médico também não vai saber qual o tipo de primeiro socorro que vai ser utilizado naquela vítima. Então é importante. Então aqui continuando, eu vou pegar aqui nesse ponto, ó. Utilize equipamento de proteção individual, EPI, macacão com tratamento hidrorrepelente, então deve ser uma roupa que o produto caia, né, e não passe para a pele. Com mangas compridas passando por cima do punho, das luvas e das pernas da calça, por cima das botas, bota de borracha, avental, máscara com filtro químico, touca árabe. E tá, outra informação importante, não manuseie o produto em local fechado, né? Para mim preparar a calda deve ser num local aberto. Qual o motivo isso, pessoal? Porque ele solta, ele é volátil, né? Tem alguns produtos que vai soltar um odor forte e esse gás pode se contaminar. Então tem que ser um local aberto. Então aqui mais outro detalhe interessante. Então, sinalizar a área tratada com os dizeres proibida entrar na área de entrada, manter os avisos até o final do período de reentrada. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou ver se eu encontro aqui, pessoal, essa plaquinha que eu estou comentando com vocês. Eu tenho aqui um modelo aqui, ó. Esse aqui é um modelinho que a gente usa em algumas fazendas para poder, ó, então a área, aplicação com defensivo agrícola, aí eu coloco, se você coloca o nome do produto, coloca a data de aplicação, né? E aqui o período de reentrada. Então isso aqui é muito interessante. Assim que eu acabar de aplicar o produto, eu devo colocar isso aqui para me ter o controle das pessoas para entrar, né? Então tem que avisar. Então aqui se trata do período de entrada, né? De reentrada. Aqui eu falei lá na hora de colocar o EPI, né? Agora eu vou falar na hora de retirar o EPI. Retirar o EPI também tem uma ciência. Por quê? Dependendo da forma que eu for retirar o EPI, eu posso me contaminar também. Então, aqui diz o seguinte: os equipamentos de proteção individuais EPIs recomendados devem ser retirados na seguinte ordem. Então, primeiro tira a touca árabe, depois o óculos, o avental, a bota, o macacão, e tira a luva, né? Só lembrando que eu terminei de aplicar, eu já vou lavar as mãos com a luva. E eu tiro por último uma máscara. Então a máscara eu tiro por último, por quê? Para mim não intoxicar com aquele tipo de produto. E você já tira aquela roupa sem ter que colocar a roupa desaversa, senão a roupa pode também tocar na sua pele. Então tira um certo cuidado, né? A calça você deixa cair para não ter o contato com a pele. Detalhe interessante também aqui, ó. Um outro detalhe que eu queria frisar com vocês. Esse macacão hidrorrepelente é sempre interessante você fazer um teste nele antes de utilizar, né? Jogar umas borrifinhas de água em cima e ver se a água desceu, né? Se a água desceu, o produto também vai descer. Então vai acertar a sua pele, né? Vai ter a contaminação. Se você viu que ficou aquelas bolhas em cima, né? Não passou tipo um plástico, então aí o hidrorrepelente está ok. Beleza? Vamos aqui adiante. Tem aqui outra dica interessante. Primeiros socorros. Procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, o rótulo. E também, ó, detalhe interessante aqui, o receituário agronômico é muito importante também. Então, assim, como eu falei, o receituário, né, ele deve acompanhar o produto, porque nele também tem algumas informações importantes que o engenheiro agrônomo coloca. Nós temos, pessoal, na verdade, 4 tipos de intoxicação, né, de exposição com agrotóxico, que é a ingestão, né, ingeriu, que é o ocular, né, que é através dos olhos, que é também através da inalação, né, que você respirou o produto. Então, ou seja, esses 4 tipos de fonte também é a dérmica. Então, por isso que o EPI é muito importante, né? Porque eu tenho que evitar que caia na pele, que caia no olho, né? Que seja contaminado pelo olho. Como é que eu posso evitar essa questão oral, gente? Como? É o seguinte, é muito comum, às vezes, a pessoa trabalhar com agrotóxico, às vezes, infelizmente, terminar e acabar não fazendo a higienização correta do corpo. A mão, você tem que tomar um banho, lavar as mãos corretamente, para não ficar nenhum tipo de resíduo, senão você vai lá e pega o alimento,
come, aí você leva a contaminação a contaminação oral. E é muito comum, às vezes, infelizmente, em alguns tipos de cultura, por exemplo, você aplicou um herbicida aqui, né? Tem uma plantação de laranja próximo, e aí passa alguém, tira uma laranja e chupa, sem lavar, né? Às vezes pode ser que uma deriva atingiu aquele plantio. Então é sempre importante o que, gente? Na hora de comer qualquer tipo de frutas ou verdura, fazer a lavagem primeiro, né, gente? Comer uma fruta, uma verdura, qualquer coisa, né? Uma hortaliça sem lavar, você corre risco de se contaminar. Não só com agrotóxico, mas com outros tipos de produto. Então a recomendação que a gente sempre passa para as pessoas. Vamos ver mais se tem uma informação importante aqui. Aqui também tem os sintomas e sinais, exposição aguda. Então aqui fala que a maior parte dos casos fatais envolve falências renais, metabólica, o desequilíbrio hidroeletrolítico, resultando em uma falência múltipla dos órgãos. Pode ocorrer irritação nos olhos, nariz e boca após o contato direto. Nós temos, pessoal, dois tipos de exposição. Nós temos exposição aguda, né? E nós temos exposição crônica. Como é que nós diferencia? A exposição aguda é aquela que você lidar com o produto e já vem a contaminação, né, imediata. Né? A pessoa já vem um desmaio, já vem dor de cabeça, vômito. Mas nós temos um outro tipo de exposição, né, de contaminação, que é a crônica, que é uma das perigosas também. Ou seja, você se expõe ao produto e vai sentir o reflexo talvez daqui 5, 6 ou 10 ou 15 anos. Então isso é um problema, porque lá na frente, para você relacionar essa contaminação com o produto, acaba sendo muito difícil. Então, por isso que a gente não pode abrir mão dos EPIs de forma alguma, né? A saúde é sempre mais importante. Então, aqui eles falam, né, da exposição oral, como eu falei, que é através da ingestão do produto, muito perigoso. Nós temos aqui também a exposição inalatória, a exposição ocular através dos olhos, a exposição dérmica. E tem mais alguma coisa interessante para nós falar aqui. Muito perigoso o meio ambiente, o doutor deve tomar todo cuidado. Então, na hora de preparar a caldo, nada de derramar produto no chão, né? Faça sempre a preparação em cima de uma lona, porque ele é agressivo ao meio ambiente, né, pessoal? E nós devemos sempre preservar o meio ambiente, né? Porque o meio ambiente é a nossa vida. Deixa eu ver aqui. Aqui fala também de duas coisas importantes. Então, você finalizou o uso, né? Você preparou a calda, você aplicou o agrotóxico, depois nós temos que pensar na embalagem. Então, existem duas formas de eu fazer a lavagem, que é a tríplice lavagem, feito manualmente, né? Vou lá, coloco 1/4 de água no frasco e chacoalho bastante. Depois joga aquela água suja no pulverizador, tá? Não é no chão não, joga no pulverizador. Repita essa operação por 3 vezes. Ou se não, eu faço a lavagem sob pressão no próprio equipamento. Já tem o local lá de colocar a embalagem, né? Nós procedemos ali, coloca a embalagem por 30 segundos, vai dando, né, balançando a embalagem para poder pegar todas as paredes. Pronto, tá lavada a embalagem. A embalagem, então um detalhe interessante, terminei de fazer isso, eu vou lá e faço um furo no fundo da embalagem. Tomar muito cuidado, não precisa fazer 50, nada sem furo não, apenas um furo é o suficiente, atendo a norma, porque às vezes acaba acontecendo acidente, o trabalhador fica lá furando muito a embalagem, ou cortar com canivete, não precisa fazer isso, um furo já está resolvido, já atendendo a norma. O armazenamento da embalagem vazia, pessoal, também é um critério que acaba acontecendo alguns acidentes às vezes. Esse armazenamento deve ser também no mesmo galpão onde se guarda agrotóxico, então não posso deixar em qualquer lugar. Então, eu devo deixar ali, né, aquelas embalagens no galpão fechado, trancado, fora do alcance de criança, acesso de pessoas não autorizadas, até eu chegar ao dia da devolução da embalagem vazia. Como eu falei, o prazo é de até 1 ano após a compra. As embalagens também eu não posso transportar junto com itens alimentícios, ração, forragens, pessoas, né? Tem que ficar atento a isso também. E, por último, eu queria comentar com vocês sobre a FISPIC, que é a Ficha de Segurança dos Produtos Químicos.
é muito importante, pessoal. Aqui diz o seguinte, ó, o transporte está sujeito às regras dos procedimentos estabelecidos nas legislações específicas, que inclui o acompanhamento da ficha de segurança, da ficha de emergência do produto, bem como determina os agrotóxicos. Não pode ser transportado junto com outros itens, pessoas, animais e tudo mais. Ou seja, a FISPIC do produto deve acompanhar desde o transporte, né? Quando chega na fazenda, é sempre interessante na propriedade colocar a FISPIC lá na parede, lá no armazém, onde o produto está, né? E é sempre interessante também todas as pessoas que têm contato com aquele produto, né, preparadores de caldo e tudo mais, conhecer, saber que tem essa FISP e conhecer ela. Então no próximo vídeo eu vou falar bastante aqui também, vou estar gravando falando da questão da dose, mas só para finalizar aqui, que nós temos alguns tipos de casos de exposição direta, que são as pessoas que têm que tomar mais cuidado, que é quem transporta, quem armazena, quem prepara a calda e quem aplica e quem faz a limpeza e descontaminação das vestimentas. Então são pessoas que nós chamamos de que tem contato e exposição direta. E é interessante observar para não haver nenhum tipo de contaminação. Beleza, pessoal? Então até o próximo vídeo. Aguardo vocês para estar assistindo com a gente. Nós vamos falar daqui da preparação da calda, né, do volume. E um abraço, até a próxima. E não deixe de inscrever no nosso canal aqui abaixo.